esqueceremos os heróis do 4 de fevereiro. Oh, pátria, nos saudamos dos teus filhos, tombados pela nossa independência. Honramos o passado da nossa história, construímos no trabalho o homem novo. Honramos o passado da nossa história, construímos no trabalho o homem novo. Angola avante, revolução, pelo poder popular, padronia, liberdade, um só povo, uma só nação. Um só povo, uma só nação. Viva o MPLA! Viva! Viva o camarada presidente José Eduardo dos Santos! Viva! Viva o camarada presidente José Eduardo dos Santos! Viva! A luta! Continua! A luta! Continua! E a vitória! É certo! E a vitória! É certo! E a vitória! É certo! Muito obrigado. Agradecer a nossa presença e vamos dar início ao nosso trabalho. Camarada já que tem a palavra, se faz favor. Acredito que formalizado e um acordo registrado neste evento reúne então as condições para nós darmos início à nossa sessão. Eu vou fazer simplesmente um discurso breve, porque os camaradas, durante o ano de 2015, que agora começou, tivemos vários encontros e também passei a mensagem na qual muitos dos presentes aqui puderam então recebê-la. Eu começo. Camarada Luzia Pereira, segunda secretária do Comitê de Partido do MPLA no Reino Unido e Irlanda do Norte. Excelência, camarada Cristiano Diogo, conselheiro da Embaixada Angolana no Reino Unido da República da Irlanda, em representação do camarada Sua Excelência Embaixador Miguel Neto, membro do Comitê do Partido, que se encontra ausente, caros camaradas, membros do Secretariado e do Comitê de Partido, excelentíssimos membros do Corpo Diplomático, caros camaradas, membros da Comissão de Auditoria e Disciplina do MPLA no Reino Unido e Irlanda do Norte, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos, em particular os camaradas dirigentes vindos das províncias, para atender este magno evento. Para relembrar, caros camaradas, segundo a nossa agenda de trabalho, os encontros ou reuniões do Comitê de Partido têm tido lugar de 6 em 6 meses, isto quer dizer 2 vezes por ano, e quando for necessário, ou por convocação do seu primeiro secretário, ou ainda 1/3 dos membros do Comitê de Partido, o que aconteceu no ano passado, em 2005, reuniu 3 ou 4 vezes para solucionar questões ligadas à vida interna e organizativa da sua direção. Portanto, camaradas, o ano que terminou, a par dos êxitos que foram alcançados, fundamentalmente pelo processo de revitalização dos comitês de ação do partido, a realização da Conferência Extraordinária de Balanço, a constituição do Comitê da JMPLA no Reino Unido e a participação dos representantes do MPLA e do Comitê de Partido no Reino Unido e Irlanda do Norte, a delegados ao 5º Congresso, que marcou o êxito e reconhecimento do trabalho árduo
que todos temos vindo a desenvolver em torno do desenvolvimento e expansão da estrutura partidária a nível do Reino Unido. Por outro lado, deixando para trás um passado de 2014 com boas recordações, para o segundo, terceiro e o último trimestre de 2015, estamos a criar estratégia segundo os conteúdos das teses e resoluções do 5º Congresso Extraordinário e dos discursos do camarada Presidente José Eduardo dos Santos, a quando da abertura e encerramento do 5º Congresso Extraordinário, realizado em Angola em dezembro. E, fundamentalmente, as recomendações que emitiu para os militantes, quadros responsáveis e dirigentes do partido. A direção do MPLA no Reino Unido, da República da Irlanda, durante os anos do seu mandato, continuará a trabalhar para o fortalecimento da coesão a nível de todas as estruturas de base e proporcionando o diálogo aberto com todos os militantes a fim de possibilitar o engajamento de todos os responsáveis, dirigentes do secretariado e do comitê do partido com as bases. Neste sentido, o programa sobre o grupo de acompanhamento irá de que maneira alavancar o trabalho de organização e acompanhamento das atividades programadas e realizadas a nível dos comitês de ação nas suas áreas de residência. Para este ano, daremos a devida atenção e tratamento ao funcionamento dos CAPs, para que estes possam ter uma dinâmica mais prestativa nas ações do partido dentro das suas áreas de residência. Eu, como já disse aos camaradas, não vou alongar muito, termino com essas curtas palavras e declaro aberto então a nossa sessão para hoje. Muito obrigado. Viva o MPLA! Viva! Viva o MPLA! Viva! Viva o camarada Presidente José Eduardo dos Santos! Viva! A luta! Continua! A luta! Continua! E a vitória! É E a vitória! Muito obrigado. Conclusões finais. O secretariado do Comitê do Partido e os seus membros e militantes, após o balanço das atividades de referência ao primeiro trimestre de 2015, chegou à seguinte conclusão. De acordo ao plano de trabalho concebido para o ano em curso, onde o foco principal será de implementar maior dinamismo junto das estruturas de base, de modos que possamos estender e criar mais comissões preparatórias em todas as áreas onde residam angolanos, a nível do Reino Unido, e constituir a comissão dinamizadora do MPLA na República da Irlanda. Reforçar o intercâmbio com a direção do partido em Luanda, e, em particular, na área para a organização e mobilização do partido em torno do Comitê Central e a área da Comissão Coordenação de Auditoria e Disciplina do Comitê Central para orientações de trabalho e aconselhamento de trabalho partidário. Realizar palestras e seminários de capacitação política e ideológica para os dirigentes de base e militantes. Preparar as condições que visem a realização calorosa do encontro anual dos militantes em novembro de 2015, assim como a programação da gala de militante em dezembro próximo. Agendar as reuniões do Comitê do Partido com antecedência de 4 semanas, a fim de que haja uma participação efetiva de todos os membros. Ponto 14. Agradecimentos. O Comitê do Partido aproveita a ocasião para expressar o seu total agradecimento às entidades do Governo, às nossas organizações sociais do Partido e associações, pelo apoio, contribuições e doações que têm prestado e fazem com que as atividades programadas se realizem. Londres, aos 11 de abril de 2015, MPLA, a certeza de um futuro melhor.
MPLA, mais democracia, mais desenvolvimento. MPLA, Angola, a crescer mais, a distribuir melhor. O secretariado do Comitê do Partido. Caros camaradas, membros do Comitê do Partido, camaradas, primeiro e segundo secretários, este foi a leitura do relatório das atividades na qual a direção do partido desenvolveu durante o primeiro trimestre de 2015. Várias foram outras ações que foram desenvolvidas, como visita aos hospitais, aos doentes, à comunidade, enfim, uma série de ações que não estão aqui espelhadas. Várias foram as ações também da nossa organização feminina, que é a OMA, muitas não estão aqui espelhadas. A JMPLA, que está, neste preciso momento, também a reorganizar-se. E, portanto, de uma maneira geral, meus camaradas aqui presentes, para a vossa apreciação, este foi o trabalho que a direção do partido, na qual todos nós fizemos parte, desenvolveu para o primeiro trimestre. Portanto, está para a vossa aprovação a resolução geral sobre as conclusões do 5º Congresso. Caros camaradas, nós, antes de estarmos aqui sentados, o Comitê do Partido do MPLA no Reino Unido, tal qual muitos comitês de ação aqui no Reino Unido, antes de reunirem com seus militantes, têm a anuência da direção do partido. Nós, para convocarmos este encontro ou esta reunião do Comitê do Partido, é porque já remetemos as nossas propostas e, com base na orientação do partido que nós estamos a seguir, é que nós realizamos o nosso trabalho. As resoluções do Congresso, camarada, vamos ficar cansados até o 2015 acabar. Vamos ouvir falar sempre. Aquilo é uma base de trabalhos na qual o Congresso deu para que todos os militantes, sem exceção, de Cabinda ao Conélio, tenham que trabalhar com base nas resoluções saídas do 5º Congresso Extraordinário para a preparação do Congresso Ordinário em 2016. As teses discutidas no Congresso serão o pão de cada dia para toda a atividade do MPLA a nível nas comunidades, no exterior, assim como a nível de Angola, a nível de Cabinda Conélio. Orientações do Departamento de Organização e Mobilização, o DOM, os comitês do partido nas comunidades na diáspora não funcionam sem direção superior. Por isso é que nós estamos aqui reunidos. Não é só estamos aqui, mas o partido sabe que o comitê do partido na Inglaterra está reunido e os outros países das comunidades também estão reunidos com uma agenda aprovada pelo DOM. Nós não podemos mandar a nossa agenda à direção do partido e temos que informar todos os militantes de que o DOM informou-nos isso. É o secretariado do Comitê do Partido, reunido na sua sessão extraordinária, que convocou o Comitê do Partido para informar as doutrinas e trabalhos que nós estamos aqui neste preciso momento a realizar. Trabalho. Obrigado. E assuntos ligados com a vida interna e organizativa do partido, assim como analisou o funcionamento das estruturas de base do partido, os CAPs, as organizações sociais, a OMA e a JMPLA, comissões dinamizadoras constituídas do partido e, consequentemente, programou as atividades de índole político e social que foram desenvolvidas de janeiro a abril do presente ano. De acordo com as atividades com as estruturas de base, as áreas de organização e mobilização, política e das comunidades, coordenadas pela camarada Luzia Pereira, segunda secretária do Comitê do Partido, visto os seus secretários interinos estarem em Angola, em dispensa disciplinar, deram continuidade ao processo sobre a revitalização dos CAPs e o seu desdobramento, materializando assim as orientações superiormente dadas pela estrutura central do partido, com o apoio incontestável da área de informação e propaganda do Comitê do Partido. A área para a Comissão de Auditoria e Disciplina, eu também queria chamar camaradas de Deus que não prestam.
Primeiro e segundo secretário. Eu então vou passar a chamar a nossa comissão de auditoria e disciplina do MPLA no Reino Unido e Irlanda do Norte. Eu tenho como coordenadora a camarada Judite Benes. Faz favor. Comitê do partido. Junta temos a camarada Caetana Amado. Como membros da comissão temos a camarada Maria Almeida, do Comitê do Westminster. O quarto camarada temos camarada Aristóteles Tavares, membro do Comitê Westminster. Depois temos o camarada Mário Manuel de Souza Agostinho, membro do Comitê de Ação de Birmingham. Camaradas membros do Comitê do Partido, camaradas membros segundos secretários, esses são os camaradas que fazem parte do corpo da Comissão de Auditoria e Disciplina do MPLA a nível do Reino Unido. Todos os problemas que os camaradas tiverem, se enviarem por o Comitê do Partido ou Secretariado, com conhecimento da CDA. E, por sua vez, a direção do partido, em conjunto, solucionará, dará então o parecer ou o aval de qualquer que seja as situações. Por isso é que nós, durante este período, como nos organizamos e analisamos algumas questões dentro da direção do partido, para, posteriormente, então, podermos informar aos demais camaradas. Portanto, por uma questão democrática, os camaradas que estiverem de acordo, com a exceção dos dois camaradas que não estão aqui, a camarada Maria, a camarada Gita, né? Sim. Pô, a camarada Gita é a tesoureira do campo do Westminster. O camarada Mário Manuel de Souza é o secretário para a informação. Para a informação, do campo de Birmingham. Portanto, camaradas, a camarada Maria Caetana, nossa militante ativa, não está no Westminster. O camarada Tavares, segundo secretário do CAP do Westminster. Os camaradas estiverem de acordo, então, nós podemos também, ou não, como exercício. Muito obrigado. 4. Resolução geral sobre as conclusões do 5º Congresso. Caros camaradas, nós, antes de estarmos aqui sentados, o Comitê do Partido do MPLA no Reino Unido, tal qual muitos comitês de ação aqui no Reino Unido, antes de reunirem com seus militantes, têm a anuência da direção do partido. Nós, para convocarmos este encontro ou esta reunião do Comitê do Partido, é porque já remetemos as nossas propostas e, com base na orientação do partido que nós estamos a seguir, é que nós realizamos o nosso trabalho. As resoluções do Congresso, camarada, vamos ficar cansados até o 2015 acabar. Vamos ouvir falar sempre. Aquilo é uma base de trabalhos na qual o Congresso deu para que todos os militantes, sem exceção, de Cabinda ao Conselho, tenham que trabalhar com base das resoluções saídas do 5º Congresso Extraordinário para a preparação do Congresso Ordinário em 2016. As teses discutidas no Congresso serão o pão de cada dia para toda a atividade do MPLA a nível nas comunidades, no exterior, assim como a nível de Angola, a nível de Cabinda Conselho. Orientações do Departamento de Organização e Mobilização, o DOM, os comitês do partido nas comunidades na diáspora não funcionam sem direção superior. Por isso é que nós estamos aqui reunidos. Não é só estamos aqui, mas o partido sabe que o comitê do partido na Inglaterra está reunido e nos outros países das comunidades também estão reunidos com uma agenda
aprovada pelo TOME. Nós não podemos mandar a nossa agenda à direção do partido e temos que informar todos os militantes de que o DOME informou-nos isso. É o secretariado do Comitê do Partido, reunido na sua sessão extraordinária, que convocou o Comitê do Partido para informar as doutrinas e trabalhos que nós estamos aqui neste preciso momento a realizar. Trabalho. Vamos passar para a palma. De 2014 até agora, posso dizer que o CAP 2015 fez um balanço positivo. Tivemos, sim senhor, algumas dificuldades, nomeadamente não conseguimos concluir ou pôr em prática o projeto que tínhamos, mas conseguimos cumprir com a agenda de trabalho. Portanto, o CAP Y neste momento encontra-se de boa saúde, graças a Deus, depois de um período de turbulência. Há uma harmonia que deve ser presente às outras direções, porque só com a harmonia é que se faz um bom trabalho. Não é? A direção toda é coerente, humilde, e assim tem que ser a família do Pelá. Porque o Pelá é um povo. Primeiro secretário do Banco Pelá no Reino Unido, camarada Luía Pereira, segunda secretária, camarada Graça Dias da OMA. Eu queria apresentar a pessoa que está no bate quente comigo no dia a dia, camarada Roberto Landim, Tyson, camarada Levante-se para o quiser, é o camarada que... Obrigado. É o camarada que vai dirigir o colete de balas comigo. Para dizer que a vida interna do CAP de Stockwell, creio que repete-se com todos os CAPs, o CAP gerou e enviou para Angola um monte de quadros, como o camarada primeiro secretário diz que nós somos uma escola. Mas quando a gente toma a rédea do CAP, às vezes não temos. Eu gostaria de explanar por essa convocatória feita no Comitê do Partido a palavra harmonia. Como disse muito bem o camarada Jaco, tudo que se passar aqui na reunião morre aqui. Está muito na boca da comunidade. Eu acho que é muito bom. O camarada que questionou o meu camarada, no ato em que o meu nome apareceu no Comitê de Ação, parece que ainda estava em exercício, como segundo coordenador do CD em Manchester, André Matos. E esta equipa que continuou, exceção o camarada Nelson Pimenta, que após uma reunião criou só a equipa, só o staff. Eu, como militante do MPLA, me foi ensinado uma coisa. Falando das atividades realizadas pelo Comitê de Ação do MPLA na cidade de Birmingham, neste momento nós temos cerca de 45 militantes, que são 25 que são de sexo masculino e 20 de sexo feminino. Isso é que é mais importante. E estamos a trabalhar consoante nos regulamentos. E para dizer, o pessoal todo está engajado no sentido de mobilizar mais militantes. Nós nesse preciso momento estamos com 40, provavelmente estamos Obrigada, senhora secretária, pela oportunidade que me é dada. Eu sou a Maria Justina, de São Quental, sou a segunda coordenadora do Sheffield. Venho representar o meu primeiro secretário. Primeiro coordenador. Primeiro coordenador. José. Comigo José Capeta, por razões pessoais não pode estar presente. Sheffield está num bom caminho. Neste momento temos 37. Eu sou o Simão Mambasso, Paulo Natimoto, também parte da imprensa. Apesar que fiquei um tempo, peço sincera desculpa, fiquei um tempo ausente das atividades do partido, por motivo familiar, tive alguns problemas, pelo menos a direção já tem conhecimento. E mesmo assim eu sempre continuo a trabalhar
para a cidade de Newcastle. Nesse momento estou quase a criar uma comissão dinamizadora. Talvez já conhece, trabalhei. No plano sentido é isso. Estou um pouco incomodado. Mas vou ser breve, como já foi dito, nós só fomos homologados recentemente, no dia 21 de 3 de março de 2015, nós fomos homologados, saímos do CD AK. Saímos do CD com 26 militantes, mas quando falamos no SCAP, agora temos 37 militantes no total. A todos os presentes cá na sala. Portanto, criada a Associação de Estudantes, a AUSA, no fim da reunião depois vai nos contactar, nós vamos indicar os contactos da secção consular para diretamente contactar a nossa secção consular e tratar desta questão. Porque a criação de associações angolanas no exterior do país obedece à lei do país em que estamos acreditados e também é preciso ter em atenção a lei das associações angolanas. Então tem que conformar os estatutos dessa associação com a nossa lei. No fim da reunião vai me contactar, que é para nós podermos dar os contactos dos colegas da secção consular para trabalharem nesta matéria. O camarada do CAP de Oldham também no fim da reunião vai nos contactar para receber os contactos da nossa secção consular e tratar desta questão muito mais diretamente, uma vez que a nossa secção consular vai ter que alargar a sua área de ação para as outras áreas que não sejam longas. Então isto é uma boa base de trabalho que nós vamos ter a partir de agora. O outro aspecto que também gostaria de enfatizar, como sendo a primeira reunião do Comitê de Partido no ano de 2015, nós constatamos, e isto é uma apreciação pessoal que estou a fazer, que há muitas dificuldades. Dinheiros, o partido não se consegue autofinanciar, e se o Presídio nos permitir e pagar a privacidade nos permitir, nós podemos fazer circular uma coleta que depois fica registrada. Na próxima reunião, na primeira reunião, recolheu-se dos militantes o valor X que entra para a caixa do partido. Portanto, se permitir, a Câmara de Protocolo passa a circular a Câmara de Militares. Isto é para o partido e, faz favor, põe aí a chave. Olha, uma libra, tiverem. O partido tem que ter ações criativas. Estão aí as próximas datas, feriados nacionais. Está o partido criado